prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Alisson, certo? Sou professor e pastor aqui em São Paulo. Esse é o terceiro server que acontece, né? Eu estou aqui pela segunda vez. Hoje nós vamos falar sobre como organizar uma pesquisa para conhecer melhor a nossa comunidade. Eu acredito que não haja, de alguma maneira, um melhor método do que a gente parar com os nossos preconceitos e aprender alguma coisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns países e aquilo que eu pude aprender errando, eu passo para vocês sorrindo. Que é o quê? Se nós quebrarmos os nossos preconceitos, se nós quebrarmos muitas vezes as nossas suposições, nós podemos aprender. E quanto mais nós aprendemos, melhor é para nós mesmos. E quando nós olhamos para uma comunidade, quando nós olhamos para um bairro, quando nós olhamos para um país, nós pensamos, nós julgamos. Mas muitas vezes falta com que a gente se aproxime, que a gente aprenda, e aprendendo a gente consegue fazer uma coisa que é quase novidade hoje em dia. A gente separa ao mesmo tempo o nosso preconceito e constrói uma ponte para o relacionamento. Não há uma maneira melhor de discipular do que construir pontes para que os abismos relacionais sejam quebrados e principalmente o amor construa a grande mensagem que nós temos para as pessoas. Por isso eu falo para você, eu não sei o quanto tempo você mora num lugar aonde você quer atingir, eu não sei o quanto tempo você frequenta essa mesma igreja, mas eu te digo que sempre existe em algum momento, alguma coisa, algum ponto, algo que a gente possa aprender sobre aquela comunidade e a partir dali construir um relacionamento muito bom, certo? Então, pesquisa na comunidade. Só para eu entender aqui, quantos de vocês estavam no server ano passado? Quantos de vocês vieram aqui ano passado? Algum de vocês assistiu a minha palestra no ano passado? Não? Assistiu? No ano passado, eu falei sobre como gerenciar um projeto social. Como estabelecer um projeto social. No ano passado, eu falei para vocês sobre como gerenciar um projeto social, como estabelecer, como planejar um projeto social com uma folha de papel. Eu digo e repito, se você quiser mudar o mundo, é essencial, é primordial que você comece com uma folha de papel. Porque muitas vezes é assim, eu tenho uma boa ideia, eu sei que eu tenho uma boa ideia, aí eu chego para alguém que não teve a mesma ideia que eu e eu começo a contar da minha boa ideia. E sabe o que acontece? A pessoa não entende, a pessoa não ajuda, a pessoa não acompanha. Aí o que eu digo? Ninguém me ajuda. Ninguém quer fazer aquilo que eu quero. Não, às vezes as pessoas não entenderam. Mas numa folha de papel, mostrando uma folha de papel, a gente tem a possibilidade de que a pessoa veja o sonho que nós vemos, que nós tivemos. Que a pessoa entenda aquilo que nós já entendemos. Que a pessoa compreenda aquilo que para a gente já está claro. Então, como nós vamos falar sobre pesquisa na comunidade, eu não poderia começar a falar sobre pesquisa na comunidade, pesquisa etnográfica, pesquisa geossocial, sem antes falar para você como você pode implementar os dados dessa pesquisa. Eu não vou me deter muito tempo nisso aqui, é rapidinho, mas é só para você saber que em uma folha de papel, fazendo um modelo como esse, você pode desenhar qualquer projeto que saia da sua cabeça, como muitas vezes foi uma inspiração divina, certo? E que você possa passar para o outro a ideia que você teve. Então é bem fácil. Em uma folha de papel você desenha um trevo como esse, tá vendo? Eu não vou explicar muito a fundo, só para você entender aqui. De um lado eu vou pegar toda essa análise que eu fizer na comunidade, toda essa pesquisa que eu fizer na comunidade, porque essa pesquisa me diz quem é o quê? Meu público-alvo, certo? Depois de eu entender quem é meu público-alvo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui minhas ações. Quais ações eu vou usar para atingir esse público-alvo, certo? Aí vem uma pergunta, o que eu vou precisar? Esses são os meus recursos. Qual é a minha necessidade para atingir com essas ações o meu público-alvo? Que material eu vou precisar? Quanto de dinheiro eu vou precisar? Que recurso eu vou ter que movimentar? Está tudo aqui, ó, nos meus recursos. Depois, tem uma pergunta que é muito importante, quem é que vai fazer? Às vezes eu só tenho a ideia, eu não sei fazer, eu tenho que chamar o quê? Quem sabe? Então, ou seja, eu estou formando uma equipe. Então aqui é quem, aqui é o quê, aqui é quanto e aqui é quem. Quem vai fazer? Eu fiz esse modelinho aqui numa folha de papel, do jeito que está aqui, você pode fazer, certo? Esquece essas flechas aqui, só faz o trevo, né? Se eu fizer isso aqui, em uma folha de papel, eu desenhei para a pessoa o quê? Um projeto que muitas vezes estava onde? Na minha cabeça. Você trabalha com asa? É importantíssimo isso aqui. Você trabalha com ministério pessoal?
É importantíssimo isso aqui. Eu sei quem, eu sei o que, eu sei quanto e eu sei quem preciso para poder fazer. Se você pensar, o meu pessoal, se ele tiver uma ligação com o público-alvo, eles vão estar o quê? Motivados. Você chega para uma pessoa na igreja e você vai trabalhar com criança, ela vibra. Você chega para outra pessoa e diz, vai trabalhar com criança, o que ela faz? Corre. Por quê? Porque motivação vem das pessoas, certo? Se eu tiver meus recursos e esses recursos tiverem as ações corretas, o que eu tenho? Viabilidade. Viabilidade. Às vezes eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu tenho quem fazer, mas não tenho o quê? Não tem recurso. É viável? Não, a gente chama que é inviável. Então é inviável. Se eu tenho as minhas ações e eu tenho um pessoal preparado para fazer, o que eu tenho? Qualidade. Tem qualidade. Às vezes você tem uma boa ação, mas não tem um bom executor. Qualidade comprometida. E se eu tenho bons recursos e esses recursos atingem o público, o que eu tenho? Legitimidade. Legitimidade. Você dá aquilo que realmente a pessoa precisa. Na maior parte das vezes, ou uma grande parte das vezes, o que eu vejo é assim: nós ficamos sem conhecer as pessoas que estão lá, dizendo para nós mesmos como que nós vamos atingir aquelas pessoas, oferecendo para elas coisas que muitas vezes elas não querem. Não funciona, não é legítimo. Eu tenho que sair de onde estou, ir até onde ela está, perguntar para ela o que ela pensa, voltar com a resposta e imaginar que dentro daquilo que ela me disse, que é o panorama dela, que é a necessidade dela, que é aquilo que ela precisa, o que é que nós podemos contribuir. Legitimidade. As minhas ações, quando são direcionadas para o público certo, mudou aqui. As minhas ações, quando são direcionadas para o público certo, traz esse direcionamento. E os meus recursos, quando eles são direcionados para o pessoal que executa de uma maneira certa, isso traz capacidade, eu capacito eles a fazer. Então, pessoal, com uma folha de papel dessa aqui, você não precisa escrever um projeto de 10 páginas. Em uma folha de papel você faz o quê? Escrever um projeto que você pode levar o ano todo, certo? Então, público-alvo, ações, recursos, pessoal, motivação, qualidade, viabilidade, legitimidade, direcionamento, capacidade. Tudo que eu preciso aqui para que talvez não fique só numa boa ideia, né? Boa ideia todo mundo tem, né? Difícil é trazer essa boa ideia para uma boa ação, né? Então, vamos começar com uma folha de papel. Eu acho que não há, quando nós temos uma boa ideia, nós não podemos ser negligentes. Não basta ter uma boa ideia, tem que ter uma boa execução. E tem muita gente que quer acompanhar boas ideias, mas se você não pôr às vezes no papel, a pessoa não vai entender. Porque às vezes você pensa que falou e não falou, e aquilo que você falou a pessoa não entendeu, e aquilo que você disse, na verdade a pessoa entendeu para o outro lado. Então a gente tem que, de alguma forma, ser o mais claro possível. Fica aí o modelo. Mas hoje a gente vai falar sobre pesquisa, só sobre aquela parte do público-alvo. Eu queria começar com essa imagem aqui. Quantos de vocês conhecem o lugar dessa imagem aqui? Quem conhece? Conhece? Morumbi. Morumbi. De um lado aqui eu tenho Paraisópolis, desse lado aqui Morumbi, mas aqui hoje já se chama mais como Vila Andrade. Vila Andrade. Então, essa região aqui. Estranho, né? Difícil você ver uma imagem dessa. De um lado, a gente tem o quê? Quem são esses? Os pobres. E desse? Os ricos, né? Aqui tem a comunidade, aqui são os bairros, aqui você tem desenvolvimento, aqui você tem atraso, aqui você tem marginalização, aqui você tem às vezes uma supersegurança. Você vai criando uma expectativa de tudo aquilo que tem de um lado e tudo aquilo que tem do outro. E por incrível que pareça, esse lugar existe, como falaram aí. Aqui nem rua tem para atravessar, porque aqui é um muro. Isso aqui é um muro, essa rua aqui não passa. Essa rua passa, gente, mas ela vem para cá, não passa para cá. Aqui passa uma avenida chamada Giovanni Gronchi. E eu sempre, quando vejo essa imagem, eu começo a pensar o seguinte: se me dessem como trabalho, o trabalho de plantar uma igreja bem aqui. Se eu tivesse que plantar uma igreja bem aqui, porque aqui passa uma avenida chamada Giovanni Gronchi, do outro lado da avenida, se eu tivesse que plantar uma igreja aqui na Giovanni Gronchi, o que eu iria fazer? Com quem eu iria trabalhar? Como eu iria atingir? O que eu teria que descobrir?
quem essa igreja iria servir, como iria servir. Então nota, eu acredito que todos no mundo precisam. Nossa dificuldade é saber o que cada um precisa. Nossa dificuldade é quebrar os nossos preconceitos, porque numa análise como essa, o que a gente fez foi apenas dividir-los socialmente. Dizer que pobre está de um lado e rico está do outro. E não funciona assim. Quero mostrar algumas coisas para vocês. Dá um exemplo. Aqui é mais uma foto dessa mesma comunidade. Essa região aqui, que antes era considerada a região dos ricos, sabe o que aconteceu com ela? Empobreceu. Nesses prédios aqui você tem apartamentos vagos aos montes. Ficou muito caro morar aqui, ficou muito desconfortável morar aqui. Os ricos não moram mais aí. E sabe o que aconteceu com todo esse povo aqui? Enriqueceram. Não enriqueceram a ponto de se mudar para esses prédios, mas criaram renda. Tem muita gente aqui que tem capacidade financeira, tem muita gente aqui que é trabalhador e tem a sua renda, tem o seu poder aquisitivo. Então, ou seja, se eu ficar imaginando que de um lado está o pobre e do outro está o rico, esse é um preconceito meu, isso não é um diagnóstico. Isso é uma coisa que eu nunca posso deixar o quê? Deixar o tijolo dizer para mim o quanto ele é rico, ou deixar a falta da tintura na parede dizer o quanto é pobre. Não funciona assim. Tem áreas em São Paulo que tem uma capacidade financeira muito boa, mas se você olhar, perto de qualquer outra cidade no Brasil, nós chamamos de comunidade. Vou contar uma coisa aqui, às vezes eu recebo algumas visitas. E eu moro lá na Zona Sul. Se eu pego, porque São Paulo você sabe, ou você aprende a se virar, ou é trânsito. Então sai de carro. Se eu pego 2, 3 atalhos, as pessoas que estão do meu lado, o que eu vejo elas fazerem no banco? Mas você vai entrar aqui? Porque ela diz entrar aqui por quê? Porque na cidade que ela mora, que geralmente é do interior, não tem um bairro como aquele, um apinhado de gente como esse. Casas construídas nessa configuração. Mas eu sei onde é, eu tenho um amigo que mora naquela rua, eu sei que o cara trabalha, tem emprego, tem casa, tem carro, né? Mas se a gente ficar com preconceito, a gente sempre pensa que o mundo se define entre pobre e rico, e não funciona assim. Por isso que a gente tem que perguntar. Quando a gente pergunta, a gente tem a oportunidade de quebrar o nosso preconceito e aprender. Então, ó, alguns dados sobre essa região, só para você notar. Aqui, aqui, ó, essa aqui é uma avenida, Avenida Giovanni Gronchi. Aqueles prédios que você viu, eles estão aqui. Aqui é Paraisópolis. Sabe o que significa esse mapa aqui? Quanto mais escuro for, mais gente mora nesses quadrados, tá vendo? Cada quadrado desse aqui chega a morar 3 mil pessoas. Se você fizer uma conta, em Paraisópolis moram quase 100 mil pessoas, entre 70 e 80 mil. Já aqui mora muito menos gente. Muito menos gente. Essa aqui é uma igreja adventista que tem lá em Paraisópolis. Vou mostrar um segundo quadro para você. Esse quadro aqui. Aqui nós temos igrejas evangélicas em Paraisópolis, tá vendo? E aqui nós temos o seguinte, o quanto cada um dessas famílias podem gastar por ano, dinheiro colocado ali. E aí o que a gente vê? Que não tem o quê? Diferença de? Não tem diferença. Pode ter assim, uma família em Paraisópolis nunca vai comprar o que uma família no Morumbi compra, mas ela tem o quê? Dinheiro para gastar com outra coisa. Por isso, sabe como nós conhecemos as pessoas? Não sabendo quanto elas ganham, mas sabe o quê? Como ela gasta o dinheiro, aonde ela gasta o dinheiro, onde ela come quando sobra um pouquinho, que roupa ela compra, aonde vai, como anda, que transporte usa. Então eu tenho que fazer uma distinção entre duas perguntas que são importantes para eu conhecer alguma coisa. Primeira pergunta é importante, quanto? Mas existe uma pergunta mais importante que é como? Como vivem? Como comem? Como se locomovem? Como fazem? Como? Como sempre é importante. Perguntar como, acho que é melhor do que quanto, que às vezes a pessoa não quer dizer quanto ganha. Não, mas nem digo quanto ganha, quantos são aqueles que ganham? Pouco importa. Como? Como gastam dinheiro? Como? Como sempre é mais importante do que quanto? Como são? Como fazem? E para isso a gente vai usar aqui uma ferramenta que se chama etnografia. Eu sei, depois do almoço, alguém vir com uma palavra dessa para você já dá uma entortada, né? Etnografia. Mas eu vou definir de uma maneira muito prática, não vou entrar em conceito muito aplicado, de uma maneira muito prática. O que é etnografia? Descrição da cultura e costumes de um povo, só isso. Descrição da cultura e costumes de um povo. Isso é etnografia. Tem conceitos muito mais apurados, mas por hora isso aqui dá para nós, certo? O que é etnografia?
descrição da cultura e costume de um povo. A etnografia era usada muitas vezes quando você vai a outro país, e começa a fazer uma descrição de como as pessoas vivem, o que elas comem, o que fazem, tal. No Brasil era muito usada com as tribos indígenas, né? Então o pesquisador ia lá na tribo indígena, começava a falar, essa sociedade aqui é matriarcal, ou seja, ela respeita muito mais a linhagem da mãe, o papel, a figura da mãe. Não, essa sociedade aqui é a mais patriarcal, ela está mais pautada na cultura do homem, e falava de como caçava, o que fazia. Não é disso que eu estou falando, é isso, mas não é bem isso. Por quê? Porque a etnografia estava quase destinada a morrer quando surgiu algo entre nós, que hoje faz parte de nós, que são as redes sociais. Porque as redes sociais, elas nos dizem exatamente como. Elas nos dizem como nós pensamos, elas nos dizem como nós gastamos o dinheiro, elas nos dizem como vivemos. Existem até alguns pesquisadores, e eu acho que concordo com eles, que é o seguinte, que se eu quiser te conhecer, eu não preciso nem ouvir algo da sua boca, basta eu pegar seu celular. Quer ver uma coisa? Quantos de nós aqui assistimos um vídeo no YouTube ou no WhatsApp na última semana? Um vídeo. Quantos de nós assistimos um vídeo no YouTube ou no WhatsApp na última semana? Praticamente todos nós. Isso não tem mais diferença etária, não tem faixa etária, independente da idade todos nós usamos. Não tem faixa social, independente da faixa social todos nós usamos. Não tem mais disparidade acadêmica, se a pessoa estudou, se ela não estudou, é do mesmo jeito. Então alguns pesquisadores dizem que se eu quiser te conhecer, o que eu preciso fazer é abrir seu YouTube, por exemplo, e ver os últimos 5 vídeos que você viu. Ou abrir seu Facebook e ver as 5 últimas postagens que você fez. Se eu fizer isso, posso conhecer mais sobre você do que você me falando. E se você pensar, é bem por aí. Porque já parou para perceber que às vezes você assiste um vídeo no YouTube, sai do YouTube, entra no Facebook e tem o mesmo conteúdo. Aí do Facebook você vai para o Instagram e tem o mesmo conteúdo. E você não percebe que você está sendo formado cada vez que você acessa esse conteúdo. Por isso que dá para te conhecer. Por isso, mais importante do que quanto é como usa, como veste, como gasta, como come, como se comporta, como é a família, como é a casa, como. E o YouTube, Facebook, Instagram, dá de pau. Eu gosto de pesquisar YouTube, Facebook, Instagram, mas eu não tenho. Eu não tenho por causa da minha sanidade mental, entendeu? Não tenho como gerenciar aquilo e nem tenho vontade, certo? Mas se tem algo que faz com que as pessoas se tornem patéticas é observar o comportamento na rede social, porque na rede social é comportamento de massa. Quando um vai todo mundo. E todo mundo sabe daquilo na medida que todo mundo sabe. Por isso a gente tem que aproveitar as oportunidades para que a gente conheça um pouco mais e não se limite só àquilo que os outros fazem, dizem e pensam. Na etnografia, ou seja, uma pesquisa de etnografia ela está em alguma coisa entre esses três elementos aqui. Primeiro, ouvir, sentar e ouvir. Segundo elemento, sentir a experiência que o outro está te relatando. 3, observar. Se eu fiz isso com alguém, eu consigo fazer uma pesquisa etnográfica sobre a vida dessa pessoa. Eu ouço, pergunto e ouço, eu sinto e faço na medida do possível igual, eu vejo e tiro as minhas conclusões. A etnografia seria a junção desses 3 aqui. Mas antes de eu julgar, tinha um outro slide aqui, mas teve um problema na apresentação, saiu uma foto ali, que é a foto de uma igreja, esse caso existe aqui em São Paulo, de uma igreja que está numa comunidade que nós julgamos ter muito poder financeiro, mas que ao redor está cheio de comunidades com uma alta taxa de violência. E aí, como a igreja se relaciona com um, como a igreja se relaciona com o outro? Se nós não formos até eles e perguntarmos, nós vamos sempre o quê? Estar julgando. E se existe muito, porque muitas vezes, principalmente, vamos lá, pegar um departamento de exemplo aqui, pego a ASA, né? Então a ASA vai fazer o seu planejamento, começa a falar, o que a gente vai fazer nesse ano, né? E começa a falar um monte de coisa que você quer fazer.
mas aquilo que você quer fazer nem sempre é aquilo que você tem que fazer. E o que tem que fazer, eu só vou saber como. Se eu perguntar para as pessoas o que elas precisam. Então, antes de julgar, é melhor perguntar. E eu vou passar aqui rapidamente, ó, tipo de pesquisa, tipo de pergunta, certo? E eu quero fazer com vocês um pequeno questionário aqui, usando uma ferramenta online que você pode usar no seu celular, para você ver que é muito fácil fazer uma pesquisa como essa. Hoje você pode enviar pesquisa para todo mundo que você conhece sem nem sair de casa. Antes você tinha que ir lá e... Ô amigo, você responde um negócio para mim? Hoje não, hoje você não precisa nada disso, você pode fazer da sua casa e você pode ter alguns resultados que vão te abrir os olhos para as coisas que muitas vezes não estão aí aparentes quando você anda pelas ruas, certo? Vamos ver um pouquinho aqui das pesquisas. Primeira dica para elaborar e fazer uma boa entrevista. 1. Identifique suas metas. Identificar as metas é importante, porque identificar as metas diz para você para que você vai usar aquele questionário. Vou dar um exemplo. Pessoal aí do Ministério Pessoal. Pessoal do Ministério Pessoal. Quem é do Ministério Pessoal? Quem é do Ministério Pessoal? Para que serve uma pesquisa? Ora, serve para você saber se no seu evangelismo você vai se comunicar mais com o evangélico, mais com o católico, vai se comunicar mais com o pentecostal. Serve você saber também se ao redor da igreja, será que as pessoas estão dispostas a conhecer alguma coisa sobre religião? Serve para você entender também qual é a ideia que as pessoas têm das igrejas daquele lugar. Tudo isso serve. Para o pessoal da ASA pode servir para outra coisa. Serve, por exemplo, para você compreender como as pessoas aqui do bairro veem se eu fizer um curso de renda familiar, desenvolvimento de renda familiar. Será que as pessoas vêm? Será que não vêm? Como que eles enxergam isso? E se eu colocar aqui um bazar, será que tem aceitação? Será que não tem? Então, eu faço isso para identificar um objetivo que eu tenho. Ou seja, eu pego e traço uma meta. Eu quero saber isso. Tem um ponto que eu quero entender. Essa é a minha meta. 2. Eu tenho que identificar os meus entrevistados. Se eu perguntar tudo para todo mundo, talvez não seja aí algo tão útil assim para mim. Se eu vou fazer uma pesquisa com mulheres, então que eu saiba exatamente aonde melhor me comunico com elas, que muitas vezes não é dentro da casa delas. Pode ser no supermercado, pode ser numa loja, onde é muito bem frequentada no bairro, pode ser numa praça, quando elas levam os seus filhos para passear. Se for com homens, tem um lugar muito bom para você conversar com os homens. Onde é? No bar. A igreja pensa em fazer pesquisa no bar? A maioria do tempo não. Mas tem um porquê não? Não tem. Mas tem um lugar onde as pessoas estão abertas para conversar, onde? No bar. Posso então ir até ali. Ou seja, identifico meus entrevistados. 3. Prepare suas perguntas. Não faça muitas perguntas, mas prepare suas perguntas. Preparou suas perguntas, dê para alguém que é daquele público para testar. Chega a pessoa e fala, me responde isso aqui, o que você acha? E a pessoa, lendo as suas perguntas, ela vai te dar uma resposta. Olha, essa pergunta aqui não ficou muito clara para mim. O que você faz? Arruma a pergunta, certo? Então, prepare suas perguntas. Outra dica, explique por que você está fazendo as perguntas. Explique. A gente bate palma lá. Você tem um tempo para responder umas perguntas, o que a pessoa faz? Não. Ela não quer, não tem tempo, não tem vontade, você não foi cordial. Agora, se você chegar lá e falar assim, amigo, a nossa igreja adventista aqui, nós queremos fazer projetos para atingir e melhorar esse bairro. Você poderia falar um pouquinho da sua percepção sobre o seu bairro? O que essa pessoa vai fazer? Mas na hora, vocês vão fazer uma coisa boa para mim? Mas agora que eu vou falar com você. Outra coisa, amigo, a gente está querendo saber a sua opinião sobre um ponto aqui, de desenvolvimento humano nesse bairro. Você pode me ajudar? Mas, lógico, opinião todo mundo quer dar, né? Então você, seja claro por que você está fazendo essa pergunta. Outra coisa aqui, ó, não faça perguntas que possam influenciar respostas. Vou dar um exemplo. Você chega para um homem, um cara assim, jovem, entendeu? Você chega para o jovem, aí 18, 25 anos, fala, você gostaria de ter um campo de futebol nesse bairro, se não tem? O que ele vai falar? Sim. Sim. Mas lógico que sim. Mas dá para ter o campo? Não. O seu problema é o campo? Não. Não é nada disso. Então não faça perguntas sobre
o que a pessoa quer, porque querer a gente sempre quer o melhor, né? Faça perguntas sobre o que ela pensa, certo? Tire dela a percepção, porque depois de você ver a percepção, você vai poder fazer o alinhamento daquilo que você pode atingir na vida dela. 3, seja breve e simples. Não muitas perguntas, mas perguntas que toquem aquele assunto que você está tratando ali. Hoje eu acredito que todos os departamentos da igreja podem fazer alguma pesquisa para melhor se comunicar com o público-alvo. Eu aconselho vocês, se você não vai muito bem aí com a parte de computador, tecnologia, chama alguém para estar com você. Chama alguém para estar com você, alguém que saiba fazer isso. Por exemplo, uma ferramenta que é a que vocês vão usar hoje, que é o Google Forms, ela é gratuita. Você pode fazer pesquisas na tela do seu celular, a pessoa responde ou você envia para o celular dela e na hora já sai o resultado. Você vai computando o resultado ali na hora. Você quer ver uma coisa que acontece bastante? Me disse na sua igreja foi diferente, mas na maioria não é. Você organizou uma grande feira de saúde. Passou lá 200, 300 pessoas por dia. Todo mundo que passou lá assinou nome, colocou telefone, disse aonde mora, falou quanto pesa, você sabe até o peso, coisa que é informação secreta para alguns, né? Você sabe ali, né? Então você tem um cadastro completo da pessoa. Depois que terminou a feira de saúde, o que aconteceu com esses papéis? Ficou guardado. Ficou guardado, está na casa de alguém que não sabe onde está, nunca leu, e os dados daquelas pessoas se perderam. Mas já parou para pensar se você faz um questionário sobre o estado da família na comunidade? Você pergunta se é casado? Sou. Você tem problema com sua esposa? Todo dia. Você gostaria de participar de um programa que falasse para o homem sobre como melhor tratar sua esposa? Sim. Você pergunta para a esposa, você gostaria de fazer um curso de como melhor ser uma mãe? Sim. Você gostaria de saber como melhor tratar os seus filhos? Sim. E aí você tem o nome, o telefone e tudo mais. Quando chega no calendário lá e a gente tem algum programa de família, o que você faz? O que você faz? Convida esse povo. E o que vai acontecer? Aquela pesquisa gerou esse programa? Gerou esse programa. Nós estamos querendo que as famílias do nosso bairro sejam fortalecidas. Você entende? Mas se isso estiver só num papel, onde você tem que buscar ver, eu acho que a preguiça humana faz com que a gente desista da maior parte dos projetos que vem na nossa mente como inspiração divina. Então a gente não pode dar nada para a preguiça humana. Se você tem isso no computador, num Excel, algo mais, fica muito mais fácil de você distribuir, de você consultar. Um programa como esse, que é gratuito na internet, você faz a pesquisa, você envia a pesquisa, você sabe o resultado e quando você quiser você consulta novamente e você tem o dado de todo mundo ali que respondeu a sua pesquisa. Eu acho muito importante. Chama Google Forms, mas a gente vai utilizar ele daqui a pouco se der tempo, né? Então é o seguinte, perguntas que podem ajudar você a conhecer a comunidade. Eu não vou fazer todas por causa do tempo, mas só para a gente entender aqui. Pesquisas que podem ajudar você a conhecer a comunidade. Há alguma coisa especial nessa comunidade? Deixa a pessoa responder, porque a pessoa às vezes ela tem uma identificação com aquele lugar que vai trazer a você um valor que você não reconhece. Vou dar um exemplo. Em São Paulo nós temos muitos bairros que não estão na lista oficial da prefeitura. Em São Paulo nós temos 92 bairros, se eu não me engano. Mas se você pegar assim, o nome de vila não sei o quê, parque não sei da onde e tal, não estão nos bairros oficiais, mas existem. Por quê? Porque aquele nome em algum momento foi o quê? Um lugar especial daquela comunidade. A história diz isso. Então você precisa conhecer por quê? Porque ali talvez um projeto de revitalização, talvez um incremento, talvez uma atenção possa trazer a você o quê? Relevância. Relevância. Então eu preciso conhecer. Tem alguma coisa especial na sua comunidade? Deixa as pessoas falarem. Uma outra pergunta aqui importante. Quando e onde as pessoas se reúnem? E o que elas fazem juntas? Inclui atividades religiosas, projetos sociais, eventos esportivos e entretenimento. O pessoal do seu bairro se junta para fazer alguma coisa? A maior parte dos bairros, sim. Na maioria das vezes, são encontros que a própria igreja, geralmente a igreja católica, oferece. Mas tem outros momentos em que a comunidade se junta para fazer alguma coisa. Uma festa numa rua, uma ONG que vem e faz uma atividade com crianças. Ou seja, eu tenho que entender esses movimentos sociais, ou quanto melhor eu entender esses movimentos sociais, eu sei também onde eu posso atuar, o que eu posso fazer. Uma outra pergunta aqui. Como as informações são divulgadas na comunidade? Às vezes tem um jornalzinho de bairro,
às vezes tem uma associação que tem um WhatsApp com todo mundo que mora ali. Ou seja, eu vou criando vínculos para eu saber, se eu tiver que me comunicar com esse povo, aonde eu jogo essa comunicação que eu tenho. E pessoal, hoje é tão fantástico as ferramentas, que você pode fazer um anúncio, você mesmo, você pode fazer um anúncio. Vai ter na igreja um evangelismo. Você pode fazer um anúncio no Facebook para aparecer só para as pessoas que moram naquele contorno do seu bairro. Quanto você gasta para fazer isso? R$100, R$50 você gasta. Todo mundo que mora ali, eu quero que veja o cartaz do pastor Luiz Gonçalves que vai estar no meu bairro. Você pega lá, faz um programa com o pessoal da comunicação, chama, vai lá e faz. E todo mundo vai saber. Todo mundo que tem Facebook vai ganhar aquele cartaz lá. Ajuda? Mas lógico que ajuda. Lógico, quantos convites você recebe no Facebook? Fala, que legal, não sabia disso. Lógico que ajuda. Então essas são perguntas para poder me ajudar a conhecer a minha comunidade. Tem várias outras aqui, eu não vou poder passar cada uma delas por causa do tempo, mas depois vocês vão ter acesso a esse material aí. Tipos de pergunta. Tipo de pergunta é importante. Existem 3 tipos, basicamente, de perguntas que você pode fazer. O primeiro tipo de pergunta é pergunta aberta. Deixa a pessoa responder o que ela pensa. Uma pergunta importante que tem que ser aberta é: quem é uma pessoa influente nesse bairro, nessa comunidade? Quem é? Tem que ser aberta, por quê? Porque você não pode pôr as opções para pessoas, tem que deixar a pessoa responder. Quem é? E a pessoa vai responder: é o seu José, que tem um bar aqui na rua tal, ele é o mais antigo aqui da comunidade, as pessoas respeitam muito ele tinha um monte de terreno aqui quando começou isso, ele vendeu tudo, mas as pessoas gostam muito dele. Você sabe que o quê? Quando você tiver que fazer algum bom anúncio, quando você tiver que ter algum contato maior com a comunidade, você procura quem? Seu José, que conhece o Francisco, que conhece o João, que é amigo da Maria. Né? Então, vou por aí. Um outro tipo de pergunta que você pode fazer, agora tratando de um questionário mesmo, é esse aqui, múltipla escolha. Múltipla escolha. E aqui tem o seguinte: quais as necessidades mais urgentes em sua comunidade? Aí a pessoa escolhe: assistência médica, educação de qualidade, oportunidade de emprego, segurança pública, outros. Faz uma ideia da sua comunidade. Lembra aqui, quais as necessidades mais urgentes? Aí você vai dizer todas? Não funciona assim. Nós brasileiros reclamamos só pela vontade de reclamar. Aliás, nós reclamamos até quando nós não temos o que reclamar. Nós reclamamos daquilo que nós reclamamos. Né? Então, assim, às vezes você precisa fazer com que a pessoa pense um pouquinho em uma prioridade. Uma prioridade é importante. Se eu identificar uma prioridade, eu já tenho uma tarefa a cumprir. Uma prioridade é importante. Então, esse é o tipo de pergunta de múltipla escolha. Eu faço a pergunta e dou as escolhas para a pessoa responder ali. Um outro tipo de pergunta bacana também é pergunta de classificação. Pergunta de classificação. Então, assim, eu vou colocar em uma escala: número 1, a pessoa discorda completamente de mim. Número 2, a pessoa discorda um pouco de mim. Número 3, a pessoa não concorda comigo, mas também não discorda, é neutro. Número 4, a pessoa concorda um pouco. E número 5, a pessoa concorda completamente. Aí eu faço uma afirmação assim, aqui é uma pesquisa sobre educação, mas se eu fizesse uma pesquisa assim, a igreja adventista no seu bairro é relevante? Classificação de 1 a 5, discorda plenamente e concordo plenamente. Se você está nessa linha para cá, está ruim. Você já sabe. Às vezes a pessoa, por boa educação, não vai dizer que concorda, mas vai dizer que discorda, né? Então, está aqui. Ela vai dizer: não concordo plenamente, mas também não discordo plenamente. Mas você sabe, se está daqui para trás, está ruim. Posso fazer uma outra pesquisa assim. Você foi impactado por alguma ação de alguma igreja desse bairro no último ano? Você faz uma afirmação, entendeu? E a pessoa vai dizer para você o quanto ela concorda ou o quanto ela discorda. Esse é o sistema de pesquisa de classificação. Algumas perguntas aí para a gente aquecer a nossa cabeça aí sobre isso. Necessidade comunitária. O que você mais gosta na sua comunidade? Aí a pessoa põe lá.
que eu falei anteriormente, né? Você tem que tirar da pessoa o quê também? Alguma coisa boa, né? Porque não tem só coisa ruim, tem que ter alguma coisa boa. Né? Agora aqui, ó, o que você mais gostaria de ver na sua comunidade? Limpeza de rua, atividade para criança, evento de aprendizagem, aulas de línguas, creche, classe de cidadania, aconselhamento financeiro? São coisas que a igreja pode tocar. Em algum modo a igreja pode tocar. Aqui, ó, qual o maior problema para você? Nível de renda, encontrar trabalho, transporte? Qual a sua maior preocupação com a comunidade? E aí você vai fazendo várias perguntas sobre isso. Agora uma pergunta sobre igreja, sobre fé. Aqui, ó, gosto de ler e ouvir música ou ouvir palestras sobre minha fé? Você entendeu a pergunta? A pergunta não está falando o que ele quer, está falando aqui o que ele gosta. Se ele gosta, se o cara marcou aqui, eu gosto. O que você tem de conexão com ele? Qualquer tipo de música, qualquer tipo de livro que você tenha para fazer uma ponte de contato com ele. Outra aqui, ó. Gosto de falar sobre minha fé e outros. Se a pessoa fala que gosta, o que você pode fazer? Conversar com ela o máximo possível sobre isso. Agora, se ela falou que não gosta, ela não gosta da sua e não vai falar sobre a dela. Está fechado. O que dificulta a realização de uma atividade de fé? Às vezes é assim, a gente quer fazer alguma coisa na igreja, mas vamos fazer? Aí alguém fala assim, mas o povo não vem, o povo daqui é ruim, não vem. Mas por que o povo não vem? Você sabe? Às vezes né? Alguém vai dizer, não, mas não vem porque trabalha até tarde. Se eu não perguntei para eles, eu não sei. Se eu não perguntei, eu não sei, então eu posso fazer essa pergunta. O que dificulta a realização de atividades baseadas na fé? Trabalho? Transporte? Nenhuma atividade é oferecida? Não tem tempo livre? Não gosta do ambiente onde é realizada? Às vezes as pessoas vão dizer assim, ó, eu gostaria de ouvir falar sobre Deus, mas não quero ir à igreja. O que a igreja tem que fazer? Falar sobre Deus em outro lugar que não seja a igreja, para esse cara aqui pelo menos. Depois você chama ele para a igreja, quando já tiver um vínculo. Então, eu tenho que perguntar para a pessoa o que ela acha, para depois eu falar o quê? Vamos por esse caminho. Vamos fazer diferente. Só para a gente colocar aqui, por exemplo, essa pergunta aqui, ó. Se você estiver passando por um momento difícil, qual a importância de conversar com um mentor espiritual ou um conselheiro pastoral? Muito importante, importante, um pouco importante, sem importância? Sabe o que muitos vão dizer aqui? Eles vão cobrar. Que tem igreja aqui, para orar, cobra. É o único modelo de igreja que a pessoa conhece. Então, o que acontece aqui? Você tem a oportunidade de quebrar um preconceito. Pessoal, já parou para pensar, se você colocar aqui para uma família assim, qual é a sua maior preocupação com a juventude do bairro? Aí você vê lá que todos marcam lá, drogas e álcool, consumo de drogas e álcool. Aí você faz a reflexão de que sua igreja está fechada de segunda a sexta praticamente à noite, que poderia ser um lugar usado, um lugar aberto, para que as famílias fossem lá para aprender um pouco mais sobre como ajudar os filhos fossem lá para conversar com quem já rompeu o vício, e assim, quem sabe, aquela igreja poderia ser referenciada como o quê? Um lugar que ajuda as pessoas a saírem do vício. Por muitos anos nós achamos que o problema das drogas era um problema social, né? De marginalização. Hoje não. Hoje tem gente dentro da igreja que precisa de ajuda. Ancião que precisa de ajuda. Né? Mulheres que atuam na igreja, mas que precisam de ajuda. E a gente não está fazendo nada. Por quê? A gente não sabe o tamanho do problema. A gente tem uma ideia que é ruim, mas a gente não sabe quem são, como vivem essas pessoas. Ou se, por exemplo, eu tivesse aqui uma pesquisa falando sobre casamento, e depois de falar sobre casamento, descubro que na rua da igreja, os primeiros 5 vizinhos têm problema com isso, do meu lado. Aliás, um bom indicativo se a igreja ela é efetiva, existe uma proporção que é chamada de 70-30, não tem uma caneta aqui, mas seria assim, 70% dos membros morando em 30% do território do bairro. Ou seja, bem aglomerado. A gente pode colocar o território do bairro como 5 quilômetros, basicamente, que não é só o bairro, né? Porque o bairro em São Paulo é meio espremido, né? Mas em geral 5 quilômetros é uma boa extensão, né? Então 70% de gente morando ali nas primeiras ruas ao redor da igreja. Uma boa indicação também e o vizinho da igreja? O que ele pensa da igreja?
Já parou para conversar com o vizinho da sua igreja? O que ele pensa da igreja? Então são coisas para a gente pensar. A gente tem que descobrir isso. Agora, só para a gente ter um exemplo, não podia sair sem um exemplo, pega o seu celular, vai dar certo para alguns, outros pode não dar, mas você pode pegar o seu celular e abrir a câmera dele. Só abre a câmera, não tira foto. Se você abrir a câmera e colocar assim, ó, você vai ver que... Deixa eu sair aqui. Preste atenção aqui na tela do meu celular. Ó. Quando eu abro, assim, aí, que eu já fiz a primeira vez, ele não vai fazer de novo, agora ele vai. Ó, eu abro e ponho aqui, ele abre um link para eu clicar em cima. Eu cliquei, ele vai abrir uma pesquisa para mim. Se você puder, responda essa pesquisa enquanto eu falo ainda. Conseguiu abrir aí? Quem conseguiu? Conseguiu? Na bolinha? Isso. Não, na bolinha você tira foto. Para aparecer assim, QR Code. Ou se você tem um aplicativo que faz a leitura do QR Code, pode utilizar. O que eu estou mostrando com isso aqui? Que é muito fácil você fazer uma pesquisa. A pesquisa está pronta na internet aí. Eu coloquei aqui pesquisa server 2020. Tem 8 perguntas. Você pode responder. Se não deu, não tem problema. Mas se deu, você já pode responder aí. Hoje eu consigo mandar uma pesquisa como essa para o WhatsApp de quem eu quiser. A pessoa responde e na hora eu já tenho a resposta. Então não aparece a pergunta porque está sem internet. Pode estar sem internet ou às vezes na câmera do seu celular não tem o recurso para fazer a leitura, mas tem um aplicativo de QR Code. Se você já pagou alguma conta pela internet no seu celular, tem esse aplicativo. Então abra o aplicativo que tem esse QR Code. Só para a gente encerrar aqui, no final eu vou ver o resultado da pesquisa de quantos conseguiram responder, mas só para a gente encerrar aqui, eu tenho 10 dicas para você de como você conhecer a sua comunidade. Primeira dica que eu tenho para você, vá como um aluno, não vá como alguém que vai ensinar, sempre vai com um aluno que vai aprender. É importante aprender porque às vezes a gente fica supondo o que as pessoas querem, nós temos que descobrir de fato o que elas precisam. E quem tem que falar é elas, e não o meu preconceito. Quem tem que falar são as pessoas o alvo do meu trabalho, e não muitas vezes só a minha disposição, porque senão a gente fica oferecendo peixe para rato, sendo que rato tem que ser oferecido para quem? Para gato. Né? Então não adianta. Tenho que ser coerente aí as minhas ações e as necessidades dessas pessoas. Uma outra coisa, procura um informante. Toda comunidade tem alguém que conhece muito bem. Eu posso chamar essa pessoa. Não chame uma pessoa para conversar que não seja uma pessoa neutra, que converse com muitas pessoas, que converse só com um tipo de religião ou que converse só com um público. Por quê? Então você fica limitado. Mas faça ao contrário, vá conversar com pessoas que conheçam pluralmente a comunidade ali. Outra, construa um relacionamento com essas pessoas. É importante construir esses relacionamentos. Você vê, Jesus diz assim, quando você entrar numa cidade, você coma com eles, você esteja com eles, depois você busca as pessoas ali que estão enfermas, traga, cure. Se a gente não consegue quebrar o preconceito do relacionamento, a influência do evangelho é muito comprometida. Muito comprometida. Você não sabe o quanto faz bem sentar e conversar com pessoas, sentar e comer com pessoas. E muitas vezes a gente está numa ânsia, né? Senta aqui no meu banco para eu falar aquilo que eu acredito. Muitas pessoas não vão sentar no seu banco se antes não sentar na mesa da sua casa. Ou você sentar na mesa da casa delas. 4. Use um guia de entrevista, no caso uma pesquisa como essa. Faça uma pesquisa como essa. 5. Analise os dados da pesquisa. Sempre tem algum conhecimento ali que você pode aproveitar. 6. Filtre as atividades, a forma que essas pessoas vivem, pela visão da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre pessoas que vivem assim? Como tratá-las? Como se aproximar delas? 7. Expanda a pesquisa. Faça às vezes numa rua. Viu o resultado? Faz na rua de trás. Faz na outra rua. Vai expandindo. É sempre um ato de você estar se perguntando e perguntando para as pessoas o que elas pensam. 8. Recursos disponíveis em rede. E aqui tem algo importante para nós. No seu bairro, tem gente que quer fazer o bem e já está fazendo de alguma forma. Só que não é da igreja. Você não pode fazer uma parceria com ele? Lógico que pode.
No seu bairro tem igrejas que trabalham para algum ponto. Será que você não pode fazer uma parceria com eles? Mas lógico que pode. No seu bairro tem uma ONG que trabalha com alguma coisa. Será que você não pode ajudá-los? Mas lógico que pode. Eu fico pensando muitas vezes que nós temos uma visão tão limitada da nossa capacidade que a gente sempre fica pensando o que eu posso fazer. Isso acontece dentro da igreja. Você quer ver? Departamento de asa. Eu não consigo entender o porquê o departamento de asa não anda tão junto com o departamento jovem. Se você pegar, conversa com qualquer jovem aí, o que o cara quer? Ele quer fazer ação social. Por que não faz com a asa? Não consigo entender isso. Tem pessoas no bairro que fazem doação todos os meses. Se você identificar essas, o que você tem? Doadores de muitas coisas que te faltam. Então, monte essa rede. Não, se é um menino de rua, tem tal pessoa que trabalha. Eu não trabalho, mas eu sei quem trabalha, vou encaminhar. Ao mesmo tempo eu chego encaminhando, eu sei que eu estou apoiando. E vou apoiar. Então eu faço redes de relacionamento para que o meu trabalho seja reconhecido, para que eu reconheça o trabalho dos outros também. Mas, professor, depende também do diretor jovem. Depende de nós, na verdade. Não do diretor jovem, de nós. Ou seja, depende também da minha disposição, às vezes no meu departamento, depende da disposição dele no departamento dele. A gente tem pessoas que querem parceria, tem pessoas que não querem parceria. Mas lembre-se de uma coisa, é muito ruim quem na matemática só faz soma. A melhor forma da matemática é multiplicação. O meu potencial vezes o potencial do jovem. Se talvez o diretor não queira, tem jovem que quer. De alguma forma, eu consigo fazer essa ponte. 10. Avaliar, estudar e explorar continuamente os resultados. Já parou para pensar que às vezes você passa numa avenida e quando você vê, você se assusta, passa aqui há tantos anos, não sabia disso? A cidade é dinâmica. O chamado de Deus não é, mas a cidade é dinâmica. O chamado de Deus é o mesmo, mas a cidade é dinâmica. Por isso eu preciso conhecê-la e tornar a conhecer ela várias vezes. Só para a gente ver aqui a nossa pesquisa, quer ver? Ó? Vamos ver um pouquinho aqui do nosso formulário, para a gente entender o que vocês responderam aqui, rapidamente. Então aqui, ó, 40% tem 50 anos ou mais do que responderam a pesquisa, 60% tem entre 30 e 50 anos, 40% tem um filho, 20% tem 3 filhos, 60% trabalha, 20% desempregado, 20% não. Do seu bairro, o que você mais gosta em sua comunidade? E 50% respondeu a vida social. 25% disse educação. Qual é a sua maior preocupação hoje em sua comunidade? 40% respondeu segurança. Sobre segurança, a igreja pode fazer alguma coisa? Lógico que pode. Não vai colocar ninguém armado na rua, mas vai conversar com o bairro que o bairro pode fazer. Vai pressionar muitas vezes para que a gente tenha uma voz mais ativa sobre segurança. Vai criar talvez entre os vizinhos, na rua da igreja, nas ruas a seguir, uma vigilância comunitária, onde um fique de olho na casa do outro, partindo da igreja, oferecendo a igreja como base para essas discussões. Tudo isso faz com que as pessoas comecem a imaginar na igreja o que é um ambiente de amor, de preocupação. Olha só, chamaram a gente para fazer uma reunião na igreja para conversar sobre segurança na nossa rua. Não tem por que não acontecer isso. Não há impedimentos para isso. Qual o local mais importante para você no seu bairro? E as pessoas responderam aqui, ó, a igreja, shopping, parque, igreja e colocou um último aqui, a escola dos meus filhos. Você costuma ir a esse local quantas vezes por semana? Vocês responderam isso. A igreja ganhou 2 vezes por semana, todos os outros 1 vez por semana. Qual é a igreja mais importante do seu bairro? Como todos nós somos adventistas, você imagina que responderam, né? Qual é o motivo da sua resposta? Muito porque são adventistas. Quem é a pessoa mais influente do seu bairro? E aqui alguém colocou o meu vizinho, o outro colocou o presidente do bairro, o outro da outra palestra ainda colocou o presidente da associação comercial, e aí vai. Você entende? Nós perguntamos e depois nós conseguimos planejar porque temos respostas. Pessoal, não sei o quanto você conseguiu pegar de tudo isso, ninguém pega tudo, é normal,
Mas se eu puder deixar para você um conselho, eu deixo o seguinte conselho. Reúna pessoas que tenham disposição como você. Ore. Ore mesmo. Às vezes a gente se dedica a fazer alguma coisa que Deus não nos chamou a fazer. Tem que ser fruto da oração o chamado. Quando Deus fizer o chamado, faça uma pesquisa como melhor atender esse chamado. Pergunte para as pessoas, eu quero fazer isso, você tem interesse? Não tem. Você tem interesse em quê? Sirva as pessoas, entenda as pessoas e com certeza você verá elas no reino dos céus também. Amém. Que Deus abençoe você, o seu desafio na sua igreja. Amém. Que isso possa servir para melhorar em algum fato aí, algum elemento, em algum ponto, o seu desafio lá. Deus abençoe vocês. Amém.